Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de imediato lermos, mais uma vez, os dois primeiros versículos da epístola, a primeira epístola de Pedro. Vamos orar e então daremos sequência. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, as tuas misericórdias chegam até nós nessa manhã, nesse dia do Senhor. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos mais uma vez. Tanto ao pregador, Senhor, que prega, quanto àqueles que ouvem, ajuda-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santíssimo, a recebermos essa palavra hoje com reverência, Senhor. A recebermos essa palavra em nossos corações. Que ela não só, Senhor, seja entendida e compreendida, Senhor, mas que ela seja vida para as nossas vidas, para os nossos dias, para o nosso viver nesse tempo, Senhor, de peregrinação nessa terra. Que as tuas misericórdias, o teu favor esteja conosco hoje, nos guardando e nos ajudando. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu tenho, diria eu, a desafiadora tarefa de fazer a introdução da primeira carta de Pedro. Nós temos conversado bastante, temos entre os pregadores que farão essa exposição dessa carta. Tem sido um evento praticamente para nós, né? E hoje, claro, chego aqui nessa manhã com bastante reverência diante das Escrituras, diante dessa carta. É uma carta, ou uma introdução complexa, na verdade, e uma introdução de um livro, uma carta das Escrituras, sempre pode ser algo desafiante ou, ao mesmo tempo, um pouco, de novo, complexa, para quem expõe e para quem ouve. Então, se eu puder dar uma sugestão ou uma orientação, é que leamos posteriormente a carta de Pedro e meditemos nela, busquemos alguns livros que são alinhados com a teologia da igreja para podermos entender melhor e que possamos andar juntos, caminhar juntos nessa carta. Amém? Também já de antemão vou pedir perdão aos irmãos que provavelmente eu vou trocar o nome de Pedro por Paulo. Isso tem acontecido meio que frequentemente. Então, né, aí quem perceber no final do culto me fale, falou lá. Né? Ok, irmãos. Introdução de 1 Pedro, nós vamos explorar as respostas para 4, pelo menos foi o que tentei aqui definir 4 perguntas. E talvez algumas delas, principalmente a primeira, seja muito evidente, mas necessária. Primeiro, quem foi Pedro e por que devemos ouvi-lo? Depois, por que está escrevendo essa carta? Para quem ele está escrevendo essa carta? E o que o escritor deseja aos seus ouvintes e destinatários. Então vamos lá, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Em Lucas 6,12, nós temos o momento em que Cristo define os seus apóstolos, depois de um tempo de oração, ele escolhe os seus, assim diz as Escrituras, e dá o nome a esses de apóstolos. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus,
um dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor. Pedro era filho de Jonas, irmão de André, nasceu em Betsaida, cidade às margens do mar da Galileia. Pedro era casado, era um pescador rude e letrado, mas detentor de uma personalidade forte. Era notório o seu dom de liderança e fixou residência em Cafarnaum, que se tornou uma espécie de quartel-general de Jesus em seu ministério. Nessa cidade também ele tinha uma empresa de pesca, em sociedade com Tiago e João e os filhos de Zebedeu. Pedro foi levado a Cristo pelo seu irmão André, desde que foi chamado por Cristo para ser um pescador de homens. Ocupou naturalmente a liderança do grupo de apóstolos. Seu nome figura em primeiro lugar em todas as listas que apresentam os nomes dos apóstolos. Foi o líder incontestável de todos eles antes da morte de Cristo e o destacado líder depois da ressurreição de Cristo. Foi o homem que abriu as portas do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Seu ministério foi direcionado especialmente aos judeus, aos da circuncisão. Foi o grande pregador da igreja primitiva em Jerusalém, aquele que levou a Cristo cerca de 3.000 pessoas em seu primeiro sermão, antes do Pentecostes. Também foi dotado do Espírito Santo para operar milagres, grandes milagres. Até mesmo sua sombra era instrumento poderoso nas mãos de Deus para curar os enfermos. Pedro foi como uma pedra bruta que foi lapidada pelo Espírito Santo, mas foi sobre essa pedra que Cristo disse que edificaria a sua igreja. Em Mateus 16 ele diz também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é aquele que aprendeu ou repreendeu Jesus, e Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Pedro é aquele que pega a espada e tenta proteger Jesus, ser preso. Pedro é aquele que diz de forma correta que Cristo, quem era Cristo quando foi indagado, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é aquele que anda sobre o mar, revolto ao encontro de Cristo. Pedro é aquele que está presente no monte da transfiguração. Pedro é aquele que Jesus muda seu nome de Simão para Cefas, ou Pedro. Pedro é aquele que Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro é aquele que não deixa Jesus lavar os seus pés. Pedro é aquele que diz que seguiria Cristo até a morte. Pedro é o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes. Pedro é aquele que apacenta as ovelhas do Senhor, porque ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro é aquele que faz o sermão de um dos momentos mais importantes da história da igreja, Pentecostes. Pedro é aquele que está orando junto com os apóstolos quando o lugar treme. Pedro é aquele que não passou, não possuía nada, mas aquele que pede, ele diz: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E então opera milagres em nome de Jesus. Sua carta chega a nós até hoje, suas palavras estão aqui nesta manhã conosco, essa palavra do passado, que sabe exatamente o que acontecerá no futuro, porque sabe que o coração humano é obstinado e mau, e precisa das cercas do aprisco das ovelhas para ser guardado e pastoreado. Essa palavra que atravessa os tempos e chega até nós como um irmão que deixa um legado de encorajamento para os seus irmãos naquela época e para nós através do tempo hoje. Será que temos ou conseguimos ter a noção de que essa carta ela foi traduzida e copiada e traduzida através da história e chegar até nossas mãos aqui, não só ela, mas a Bíblia inteira,
ela chega até nós, as Escrituras e essa carta. Talvez possamos ter perdido as perspectivas da misericórdia, da graça de Deus nesse sentido, de como estamos diante de um milagre operado por Deus e ele está nas nossas mãos nessa manhã. Pedro tem a convicção e a certeza que tudo passa. Ele sabe que nos comunica essas verdades que não vão passar. Ele diz, na própria carta, ele diz, toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Pedro poderia dizer, como João, no preâmbulo da sua primeira carta, João diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Pedro poderia fazer esse mesmo discurso, essas mesmas palavras, porque ele estava lá. Que nós, que você e eu possamos seguir as pegadas desse homem de Deus, e que em nossa geração Cristo seja exaltado em nós e através de nós. Mas o que podemos aprender com esse homem? Como ele pode ser o nosso pedagogo? E o que vamos descobrir por meio da exposição dessa introdução e da carta, que vai tomar o tempo, os dias nossos aqui, nos domingos, para ouvirmos, e não só ouvirmos, exercitarmos ela. Por que Pedro escreve essa carta? Essa carta é uma epístola das epístolas gerais, 8 no total, praticamente todas que não são escritas pelo apóstolo Paulo, junto com Hebreus, Tiago, 2 Pedro, João, 1 de João, 2ª, 3ª de João, Judas, foi escrita entre 60 e 65 depois de Cristo, aparentemente de Roma, e parece ter sido escrita próximo de um conflito que culmina em uma perseguição, como a perseguição de Nero, ou do incêndio de Roma, em que os cristãos são responsabilizados falsamente, perseguidos, torturados e mortos. Foi escrita em parceria com Silvano, que aparentemente é um mesmo que colaborou com Paulo, chamado Silas, na segunda viagem missionária. Pedro está escrevendo para encorajar os crentes a permanecerem firmes em sua fé e esperança, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento. Ele deseja fortalecer a igreja e equipar os crentes a viver de forma digna do Evangelho, apesar das circunstâncias adversas. Pedro também procura transmitir instruções práticas sobre como lidar com o sofrimento e a adversidade, buscando o fim último, a glória de Deus em todas as coisas. Comentário bíblico do MacArthur, pastor John MacArthur, nós temos assim: acho que é antes. Eu vou ler aqui. Nesta epístola, Pedro é bastante efusivo ao recitar duas categorias de verdade. A primeira categoria é positiva, inclui uma longa lista de bênçãos concedidas aos cristãos. Ao falar sobre a identidade dos cristãos e o que significa conhecer a Cristo, Pedro menciona privilégios e bênçãos, uns após os outros. Entremeado nesta lista de privilégios, o sofrimento é catalogado. Os cristãos, embora muito privilegiados, também devem saber que o mundo os tratará injustamente. Sua cidadania está no céu e eles são estranhos em um mundo hostil e estimulado por Satanás.
Assim, a vida cristã pode ser resumida como um chamado à vitória e à glória pelo caminho do sofrimento. Portanto, a pergunta básica a que Pedro responde nesta epístola é como os cristãos lidam com a adversidade e animosidade. A resposta apresenta verdades práticas e se concentra em Jesus Cristo como um modelo que manteve atitude triunfante em meio à hostilidade. O propósito dessa carta é exatamente esse. Pedro exorta os crentes a permanecerem fiéis em meio às adversidades, a viver praticamente vidas cristãs e a se sustentarem mutuamente como membros do corpo de Cristo. A expressão da sua fé na vida prática da igreja. E aqui eu quero abrir um parênteses trazendo o momento que estamos. E trazer uma perspectiva verdadeira, porém pouco meditada muitas vezes. Quando os cristãos foram perseguidos em Roma, não foi diretamente por causa de Cristo e do Evangelho. Sim, foi na prática, em cada um deles era por isso que estavam sendo perseguidos, mas isso não era algo público. Foi pelo modo de vida que eles levavam, que era afrontoso à cultura romana e aos valores romanos. Esses cristãos eram perseguidos por não aceitarem coisas e conviverem com coisas que são contrárias à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas semanas voltou a circular um vídeo de palavras do pastor Paul Washer, onde ele traz algo que cabe muito bem para o nosso tempo. Ele diz assim: você imagina que aqueles homens foram perseguidos e martirizados devido à sua sincera fé em Jesus Cristo? Realmente essa foi a razão verdadeira, porém, ninguém ouviu isso publicamente. Eles foram martirizados e perseguidos como inimigos do Estado, como molestadores de crianças, como fomentadores de males, como pessoas estúpidas de mente estreita que caíram por se escandalizarem com coisas que não contribuem nada para a sociedade. Seu sofrimento não será nobre. Por isso, sua mente deve estar preenchida pela palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,12, não coloquei aqui, mas diz assim: ora, todos, a palavra diz assim, 2 Timóteo 3,12, todos quantos quiserem ou querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A carta de Pedro, ela traz alguns grandes temas. Dentre eles, esse que acabamos de ouvir aqui sobre perseguição. Mas outros vários temas que ele traz, que são exortações e consolações, além de orientações. A exemplo, ele fala da grande salvação que veio a nós, a certeza e as consequências da nossa herança futura. Nos encoraja a lembrarmos de dar exemplos diante dos homens, ter uma vida honrosa diante de incrédulos, de cristãos, mesmo diante dos cristãos, em meio ao sofrimento, termos uma vida honrosa. Ele nos lembra que o nosso Senhor voltará. Ele lembra das responsabilidades da vida cristã, as recompensas do sofrimento cristão, as qualificações para a liderança cristã, a realização da vitória cristã, dá conselhos finais em sua carta, e nós vamos percorrer ela e vamos ver todos esses elementos, esses grandes temas e esses subtemas, para podermos ser ensinados a viver uma vida que vai gerar, sim, muitas vezes conflito. E deve, porque a palavra nos diz isso, mas ela é, como vimos antes, para louvor da glória de Deus. Para quem ele está escrevendo esta carta? Quem Pedro escreve essa carta? Geograficamente, a carta foi escrita para crentes dispersos na Ásia Menor, que enfrentavam perseguição e sofrimento.
Espiritualmente, a carta é direcionada a todos os crentes que enfrentam desafios e provações em sua caminhada cristã. Ele diz, ainda no verso 1, ele diz, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Eleitos eu vou tratar um pouquinho depois, mas que forasteiros, ele não está dizendo exatamente os forasteiros desse mundo, embora pudesse, e ele vai tratar disso na carta, os peregrinos, e nós nos entendemos como forasteiros nesse mundo, mas aqui ele está dizendo que são forasteiros dispersos, que foram espalhados por esses lugares que ele relata logo em seguida, no Ponto, Galácia, Capadócia. Esses forasteiros se refere à condição geográfica deles e não à condição exatamente espiritual que eles estão. E aqui ele fala também de províncias como a Ásia, de novo, né, repetindo ali, Ásia e Bitínia, mas essa Ásia ela é só uma província de Roma. Então, ele envia essa carta, ou está escrevendo a estes forasteiros que foram dispersos, que podem ser, e aparentemente Pedro parece escrever apenas a judeus, mas não exatamente, ele escreve a gentios também. No caso dos judeus que foram dispersos por várias províncias na Ásia Menor, dependendo do momento em que isso acontece, pode ser até na perseguição que tivemos depois da morte de Estevão, mas também ele escreve a gentios, sabemos porque no capítulo 4 ele vai fazer essa referência. Então, na verdade, fica, porém, assim, claro, e a partir do verso 2 nós vamos ver, que ele escreve ao povo de Deus que vive espalhado fora da sua pátria, nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. São a esses que ele está escrevendo, aos cristãos, e como ele diz ali, aos eleitos. E ele repete 2 vezes essa palavra, eleitos. Pedro pretende aqui deixar claro, e é o que vem nessa sequência, não é exatamente a quem, no sentido físico, ou definir pessoas ou indivíduos, mas a característica intrínseca dessas pessoas a quem ele escreve, e que são distintas e peculiares. Essas pessoas, elas não são normais, entre aspas, nem para esse tempo, nem para esse mundo. Essas pessoas foram particularmente, especialmente, distintamente escolhidas por Deus. Eles são eleitos pelo próprio Deus. E por isso ele sabe de antemão quem são. Ele não sabe que eles escolherão a fé em Deus, em Cristo, no tempo, em algum momento da vida. Não, não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz eleitos segundo a presciência de Deus, ele não está dizendo que Deus apenas sabe quando nós vamos crer em Jesus e aceitar essa fé conosco. Não. A palavra diz que ele escolheu antes da fundação do mundo e por isso ele sabe quem são os seus. E no tempo, ele os despertará, os regenerando, descobrindo-lhes os olhos do coração, e espontaneamente estes desejarão a Deus e o amarão. Por sua própria vontade, eles desejarão. O significado de eleitos, não no grego, no próprio dicionário, ele quer dizer assim, que foi objeto de escolha, de preferência, que foi escolhido ou apontado por meio de votação. Deus, como diz em Efésios 1:11, nos predestinou segundo o conselho de sua vontade. Vamos ler Efésios para contextualizar.
Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Os objetivos de Deus aqui, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, Pedro vai falar sobre isso, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, de novo, propósito de Deus, para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E Pedro vai falar disso na sequência aqui, na introdução. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A glória de Deus é o supremo propósito da redenção, da eleição. E nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Nosso propósito. Mas mesmo assim, existe algo muito claro nas Escrituras, e aqui eu vou passar muito rápido, fazer um breve comentário. Existe a soberania de Deus, a responsabilidade do homem, nós não sabemos como Deus opera essas duas coisas, pois ao mesmo tempo que ele diz que ele nos deu as boas obras para que andássemos nelas, ele também nos dá galardão pelas boas obras que praticamos e também julgará pelas obras, por meio delas. Porém, Pedro não tem intenção de identificar quem são os eleitos, porque todos quantos são, mediante a fé, admitidos na igreja, devem ser considerados eleitos. Pois desse modo Deus os separa do mundo, o que é um sinal de sua eleição. E é claro que não sabemos quem apostatará da fé ou não, mas a palavra nos diz que a igreja julga conforme o que vê. O que não enxergamos, como o coração e o interior do homem, não compete a nós, mas a Deus. Ele segue dizendo: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Santificar significa consagrar, separar. O objetivo da eleição é a salvação, que chega aos eleitos pela obra santificadora do Espírito. Assim, o Espírito Santo torna santos os escolhidos de Deus, colocando-os à parte do pecado e da incredulidade, levando-os à fé e à retidão. Desse modo, a santificação tem início com a justificação, declarando o pecador culpado diante de Deus e graciosamente imputando a justiça de Cristo a ele. E continua esse processo de santificação que vai até a glorificação, quando então o cristão encontrará o Senhor face a face. A santificação é um processo contínuo em que somos transformados à imagem de Cristo. O Pai elege, o Filho é o Redentor, o Mediador, o Espírito Santo é o Regenerador e o Santificador.
E ele continua, como eu disse, irmãos, temos vários temas dentro desses 2 versos. E daria um sermão cada um deles. Identifiquei 12 aqui, então teria um tempo grande. Mas aqui eu não vou me aprofundar no tema em excesso. E vamos seguir com santificação do Espírito para a obediência. Vamos entender rapidamente o que é essa obediência. Porque ela é um efeito eleito segundo a presciência de Deus em santificação para a obediência. Sendo eleitos e separados pelo Espírito Santo, agora andemos em novidade de vida. Obedecendo não à vontade do coração, como diz Paulo na sua carta aos Efésios, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas agora obedecendo à vontade do nosso Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas, e admoesta: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ele é muito grave nesse ponto. E detalhe, irmãos, somos sempre servos, ou da justiça para a vida, ou do pecado para a morte. Não há livre arbítrio nesse sentido. Somos sempre prisioneiros, sempre estamos presos e ligados a um Senhor. Mas como o próprio Jesus nos diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Ao Senhor que amamos e que deu sua vida por nós, agora obedecemos a sua vontade, seus mandamentos, não como quem vai alcançar a redenção por meio desta obediência, mas como aqueles que já foram alcançados e alcançaram a redenção, agora obedecemos para servir, para agradar, como forma de retribuir humildemente o nosso Senhor e Salvador e Redentor. Como servos humildes. Os crentes são separados dos pecados para Deus, para que possam obedecer a Cristo. A verdadeira salvação produz obediência. Amém? Glória a Deus. Então ele segue dizendo que, porque esses eleitos, segundo a presciência, em santificação, eles são para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essa aspersão baseia-se no derramamento do sangue de Moisés, essa expressão, né, Paulo usa aqui, resgata o termo do Antigo Testamento, obviamente, que era o derramamento de sangue por parte de Moisés sobre o povo de Israel como um símbolo que sela a sua aliança, quando eles prometem obedecer a palavra de Deus. Da mesma forma, a nova aliança, a fé no derramamento do sangue de Cristo na cruz, não apenas ativa a promessa de Deus de dar ao crente expiação perfeita pelo pecado, como também leva o crente à obediência ao Senhor e à palavra. Calvino diz assim em seu comentário: portanto, aqui há um contraste subentendido, a saber, como outrora sobre a lei a aspersão do sangue era realizada pela mão do sacerdote, assim agora o Espírito Santo asperge nossas almas com o sangue de Cristo para expiação de nossos pecados. E nós recebemos essa aspersão e essa justiça feita na cruz para o perdão e expiação dos nossos pecados. E Pedro, ele vai seguir, finalizando essa introdução, dizendo assim: graça e paz vos sejam
multiplicadas. Agora, esses eleitos, segundo a presciência de Deus Pai em santificação, e que estão e foram feitos e permanecem e andam e caminham na obediência e na aspersão do sangue de Cristo, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro deseja que a graça e a paz seja abundante sobre esses, multiplicadas. Mas que paz é essa? Que graça é essa? Ele reconhece que somente através da graça, desse favor imerecido de Deus, podemos encontrar força, consolo, esperança em meio à dificuldade. Graça, por meio da graça ou do favor de Deus, é que permanecemos e vivemos. Que a graça já multiplicada e o seu favor repousem sobre esses e sobre nós, nos conduza pelo caminho até a nossa esperança se concretizar. Essa graça que nos capacita a vivermos uma vida santa. Esperamos e com paciência esperamos no tempo da nossa peregrinação e alcançaremos a redenção e estaremos na mesa com nosso Senhor Jesus Cristo por causa dessa graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé, ele diz. Mas é a graça, é o favor, é a misericórdia de Deus sobre nós que permite que o Espírito venha ao nosso coração, transforme a nossa vida, abra os nossos olhos e então nós consigamos espontaneamente, querendo, desejando, amando o nosso Senhor, obedecer, estar ligados à justiça e andar por esse mundo nessa peregrinação em meio ao sofrimento e angústia e os dias maus que eles virão até que alcancemos a redenção naquele dia, na cidade do nosso Deus, com Ele, para a glória dEle. E a paz de Deus, essa paz que transcende todo entendimento, é essencial para lembrarmos que agora temos paz com Deus. E por isso Ele nos guardará, para enfrentarmos as lutas diárias e encontrar descanso em Cristo. Em João 14, 27, Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por meio de Jesus, por meio do sacrifício feito na cruz do Calvário, pelo sangue vertido na cruz, pela morte de Cristo, pagando a punição dos nossos pecados, sabemos que éramos ofensores, revoltosos, escarnecedores, andando pelos nossos próprios pensamentos e não segundo Deus. Estávamos em guerra com Deus, éramos inimigos de Deus e não havia paz. Mas agora temos acesso, agora fomos reconciliados com nosso Deus e Pai. Por isso, o coração não se turba, não se deve inquietar. 2 Timóteo, ele fala assim, ele diz: buscai a paz com todos, sem a qual ninguém verá. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa paz, ela está em nós, porque a justiça de Deus nos alcançou. Porque no tempo de Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos enxergou e nos viu. Sua misericórdia chegou até nós. Nós não sabemos os critérios, mas Ele chegou até nós. E Ele nos alcança no tempo para fazer paz conosco, reconciliando-nos a Ele e nos aproximando dEle, para que, se achegando a Deus,
nós possamos sim ter a vida e, tendo a vida, o glorificar. Quando Moisés estava com o povo, dizendo ao faraó, deixa meu povo ir, ele dizia, deixa meu povo ir para que ande 3 dias e adore, sacrifique, glorifique. Há um propósito sempre na salvação. Ali não foi diferente, eles não estavam sendo libertos ou livres, não foram escolhidos e livres para fazer o que quiserem da vida deles. Não, eles sairiam para serem separados, Levíticos vai falar isso, e santificados para a glória de Deus, para um povo que Deus se agrada, aquele povo que pela sua graça Ele acolhe e faz paz com Ele. Por isso, irmãos, essa carta, como toda a Escritura, essa carta é tão preciosa. Porque Pedro, esse que andou com Jesus, ele vai nos dar orientações graves, urgentes, necessárias para a nossa vida, dia após dia, em meio a tanta tribulação. Coisas que o mundo não tem parte. Quando nós ouvimos coisas, e eu já citei esse versículo aqui em algum momento, que ele diz, no capítulo 2, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também o perverso. Isso é contra nossa própria natureza pecaminosa. Nós não concordamos com coisas como essa, a não ser que tenhamos sido alcançados por Deus. E o Espírito tenha revelado a nós a vontade do nosso Senhor. E aqui nesse mesmo capítulo 2, ele vai dizer que, porque Cristo fez assim. Olhem só, isso é tremendo para nós, porque o exemplo está ali. Eu não estou fazendo isso por minha própria conta, mas porque a palavra de Deus diz para eu obedecer. E porque eu amo aquele que me resgatou, eu obedeço. E esforço o meu coração todos os dias para fazer exatamente o que ele está dizendo. Não ser submisso apenas ao bom, mas também ao mal. Porque é agradável que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. É agradável a Ele. Olhem se isso tem a ver com o nosso mundo, com o nosso dia de hoje. Então, que essa carta possa produzir em nós realmente a mudança, ou o alinhamento, ou nos dar o prisma da vida cristã, e nós não abriremos mão dela. Não abriremos mão. Em meio às dificuldades, ao sofrimento, às angústias dos dias, nós não abriremos mão. Nós andaremos nesse mundo para a glória do nosso Deus. Ele nos deu, pela sua graça, a sua paz. Então, algumas reflexões pertinentes nessa manhã. Você e eu somos esses a quem Pedro escreveu essa carta. Nós podemos recebê-la com amor e com graça. Estamos obedecendo a Cristo e reconhecendo a aspersão do sangue sobre nossas vidas, um justo pelos injustos. Nós somos esses que eram necessitados, miseráveis, que foram alcançados no tempo e na história da redenção de Deus. Reconhecemos o nosso pecado e a nossa miséria para reconhecer a tão grande salvação que veio até nós. E em meio, aqui não está, mas em meio à tribulação, estaremos firmes e de pé diante do nosso Deus? Espero que sim, espero que todos nós possamos dizer sim, amém.
Glória ao nosso Deus. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor e domínio para os séculos, pelos séculos dos séculos. E amém. Que essa fantástica e belíssima carta fale aos nossos corações. Pedro está falando a nós. E que Deus está falando a nós através de Pedro nessa carta. E falará através das pregações que teremos aqui, que virão. E que possamos honrar a Deus sendo fiéis em meio a tantas coisas, a tribulação, a alegria também, né? Sabendo que nesse mundo nossas alegrias nunca são suficientes, nunca são totais. A nossa alegria total está nele. E contemplando a nossa grande redenção. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra nessa manhã, ó Pai. Palavras, Senhor, que são preciosas no começo dessa carta e elas caminharão, Senhor, durante toda a exposição dessa carta, preciosas, Senhor, porque elas atravessaram o tempo e chegam a nós. Esse homem que viu e tocou e andou com o Verbo vivo. Oh, Pai Santo e bendito, mais uma vez, Senhor, ajuda-nos nas nossas tamanhas fraquezas e dificuldades. Dá-nos a graça de ouvirmos e praticarmos, Senhor. Oh, quanto temos dificuldades, Senhor. Quanto temos dificuldades. Mas ajuda-nos somente pela Tua misericórdia, Senhor, que já veio até nós, que já se achegou até nós. Somente por essa misericórdia grandiosa, Senhor, é que por meio do Teu Espírito poderemos caminhar em retidão, em fidelidade a Ti, obedecendo, ó Deus, separando o nosso coração desse mundo, sendo santos diante de Ti, Senhor, tendo fé no nosso Deus. Ó Pai, dá-nos a Tua graça multiplicada, como pede Pedro, Senhor. Que ela chegue a nós para nos ajudar. E nos encaminhe com alegria, Senhor, porque sabemos que vamos para o nosso Deus, fazemos para a glória Tua, Senhor. Que estejamos alegres, Senhor. Alegres, Pai. Essas duas coisas andem juntas, Senhor. A alegria e a necessidade de passarmos por tantas dificuldades. Sejamos alegres porque sabemos o nosso fim, sabemos para onde estamos indo e a quem servimos. E por que, Senhor, tudo isso acontece? Para a glória do Teu nome santo. Obrigado, Senhor. Amém.